Nesse vídeo eu vou refutar um dos maiores mitos do React, porque a grande dúvida que todo mundo tem é: precisa ou não precisa colocar useMemo, useCallback e memo no seu código do React? Tem gente que fala que precisa, tem gente que fala que não precisa, tem gente que fala que às vezes precisa, mas nesse vídeo eu vou refutar o argumento. E se você quer a resposta direta, sim, você precisa sempre colocar useMemo, useCallback e memo. Agora, se você não concorda com isso, calma, que eu vou mostrar nesse vídeo vários argumentos com prós e contras de você colocar e não colocar. E no final do vídeo eu vou ter um argumento que eu tenho certeza que vai te convencer a sempre usar esses três. Então já deixa o like, se inscreva no canal e bora aprender e desmistificar esse mito do React. Então antes de discutir os argumentos se vale a pena ou não usar, vamos só entender rapidinho como que funciona as funções de memo do React. Um ponto importante é quando um componente pai ele for renderizado, todos os componentes filhos deles vão ser renderizados. E quando você tem um state que muda, o componente que tiver aquele state vai ser renderizado. Então, se eu clicar num botão aqui, ele vai atualizar meu state, ele vai renderizar o componente pai, e daí se tiver um componente filho como esse aqui, ele vai renderizar também. Estou fazendo aqui um negócio só para mostrar quantas vezes ele foi renderizado, mas é basicamente o componente pai sempre renderiza os seus filhos. Só que, se você quiser evitar que um componente filho renderize, você pode usar o memo. E o que esse memo vai fazer? Ele vai comparar todas as props que o seu componente recebe e ele só vai renderizar novamente o seu componente se as props mudarem. Então aqui eu estou clicando no botão, eu estou digitando no input, tudo isso está atualizando o state do componente pai, mas você pode ver que o render do componente filho não está mudando nunca. Ou seja, esse memo aqui está sempre retornando o mesmo componente porque nenhuma prop está mudando. Agora, se eu passar aqui uma prop para esse componente, essa prop ela vai ser o count. Então, quando eu clicar no botão do count, ele vai renderizar de novo aqui o nosso componente filho. Só que se você digitar no input, isso aqui também está atualizando o componente pai, só que como não muda essa prop aqui, aí o componente filho não é renderizado novamente. Então essa é uma das formas de você evitar que o componente filho renderize usando o React Memo. Só que ele tem um problema. Imagina que em vez de passar um número count aqui, a gente passe, sei lá, um objeto que tenha a propriedade count. Quando você fizer isso, você vai perceber que o nosso memo que a gente está passando para o componente filho não está mais funcionando, porque quando eu edito aqui o input, esse filho não deveria renderizar, porque eu só estou passando o count, mas ele está renderizando. Por que isso está acontecendo? É uma coisa do JavaScript, e se você comparar um objeto com três iguais a outro objeto, por mais que eles pareçam iguais, eles são diferentes, porque a comparação é feita por referência e não pelo valor. Se você fizer, por exemplo, aqui, vou dar um alert só para aparecer na tela, pegar um objeto vazio e colocar três iguais para outro objeto vazio, o que você acha que vai dar esse resultado? Se você for ver, ele vai dar false. Você pode até ver que tem aqui o erro que está mostrando, falando que isso sempre vai retornar false, porque o JavaScript compara objetos por referência e não por valor. Então, o memo aqui, ele está sempre comparando os objetos com três iguais, isso está sendo comparado por referência, e daí a referência desse objeto de um render para o outro é sempre diferente. Ele sempre está instanciando um novo objeto em cada render do seu componente, e daí o memo compara por referência, não é o mesmo, e ele atualiza aqui o nosso componente filho. Então, você tem esse problema de quando você passar o objeto como prop, só que daí para resolver isso, o que você vai fazer? Você vai usar o useMemo. Quando você for usar o useMemo, aí você vai ter aqui um array de dependências. Esse array de dependência vai ser tudo que você vai passar, que vai ter que atualizar esse memo aqui para retornar um novo valor. Então, eu vou colocar aqui o count. E o que ele vai fazer? Quando esse count mudar, ele também vai comparar por três iguais aqui. Quando o count mudar, ele vai executar essa função de novo, pegar esse valor retornado e colocar aqui no objeto.
Quando você usar o memo, agora, se você atualizar qualquer outra coisa que não for o count, ele não vai renderizar o componente filho. Então, o useMemo e o memo têm que ser usados juntos. Se você não usar o memo e tiver um componente filho que tem o memo não vai funcionar quando você passar um objeto como prop. E a mesma coisa acontece com funções e useCallback. Da mesma forma que você vai ter esse problema aqui com o objeto, você vai ter o problema com funções e você vai precisar usar o useCallback. Então, já começa a explicação minha aqui, que se você for usar o memo, você tem que usar o useCallback e o useMemo junto com ele. Se você só pôr memo em todos os lugares, não vai adiantar e não vai resolver quase nada. Vão ser casos bem específicos que colocar o memo vai resolver, mas na maioria dos casos não vai adiantar. Então, só para explicar que você tem que usar esses três juntos sempre se você for usar o memo. Vamos agora então para o primeiro argumento de quem defende ali que não precisa usar useCallback e useMemo em todo lugar. E a primeira coisa que eles falam é: a memória ou então a performance da sua aplicação é desnecessária porque você está chamando uma função a mais e não precisava, você está fazendo mais comparações, ou então você está eles comparam muito quanto de memória você está usando e quanto de CPU você está usando ali, de performance da sua aplicação, e falam que não vale a pena. Mas eu vou te mostrar que vale a pena sim e que é muito melhor. Você colocar as verificações a mais do useMemo e useCallback vão ser melhores do que não colocar. Primeiro que, se você tiver um botão aqui, se a gente fosse colocar o useCallback aqui, né? Eu vou criar um onClick, e daí eu vou passar aqui com useCallback. Eu vou passar a nossa função, eu passo um array aqui, e seria esse o código com useCallback. E daí o argumento que as pessoas vão fazer é: esse useCallback, ele já está gerando uma função aqui dentro. Toda vez que esse componente renderizar, ele vai criar essa função, que seria como se fosse isso aqui, ó. Esses dois códigos são iguaizinhos, só tem uma variável a mais, só que o que eles falam é que quando o seu componente renderiza, ele tem que ficar criando essa função. Ele cria novas funções sempre. Então, colocar o useCallback, na verdade, não só vai estar criando uma chamada de função a mais, sendo que essa função sempre vai ser criada. E vai ter, se eu tiver algo aqui nesse array, você vai ter mais verificações ainda, só que no final das contas, a função sempre é criada e você poderia passar isso aqui direto para o seu onClick do botão. Isso aqui até parece fazer sentido. As pessoas acham que você usar o useCallback, você está executando mais código, mas na verdade o que você está fazendo é, você executa mais código, mais chamada de funções, mais verificações, para depois rodar menos código, executar menos código. Porque se o seu exemplo for com um botão, tudo bem, talvez passar direto isso aqui seja ok. Agora, se você estiver passando esse onClick aqui para um outro componente, por exemplo, esse componente de exemplo que eu estou usando aqui, e esse componente ele estiver renderizando várias outras coisas, aí você usar o useCallback faz muita diferença. Então, o que a gente está fazendo aqui? Você coloca o useCallback, que sim, é uma chamada a mais de função. Sim, você vai ter várias comparações aqui, só que você vai ter o useMemo, e esse useMemo vai evitar de você renderizar e chamar várias outras funções. Então você está adicionando aqui verificações a mais, para depois, quando você renderizar o componente, você renderizar e menos coisas. Então você vai usar menos do seu CPU ali, quando você usar o useCallback. Então, eu diria que eu prefiro colocar um useCallback aqui, que vai ter uma verificação a mais, do que não colocar e fazer esse componente, que pode ter um monte de coisa, ficar executando várias vezes. Então, sim, vale a pena você colocar o useCallback até para funções simples, quando elas forem passadas para um componente que pode ter várias outras coisas dentro. Se você estiver passando por um botão assim ou por uma div, talvez seja ok, dependendo do que está acontecendo. Só que se você passar para outro componente, coloque sempre o useCallback e useMemo, porque em termos de quanto de memória e CPU você vai estar utilizando ali, vai valer a pena sim colocar useCallback, useMemo e memo. Então, em termos de performance da sua aplicação, usar essas funções de memo vão valer muito a pena,
Claro que vai ter um caso ou outro ali que vale menos, só que na maioria dos casos, numa aplicação grande, vai valer a pena. Agora, vamos para um outro argumento que não tem nada a ver com performance, que ninguém está falando, mas que é muito importante. Depois desse argumento, eu tenho certeza que eu vou te convencer que vale a pena sempre usar essas funções memo. Porque olha esse código aqui. Aqui a gente está carregando aqui os produtos, a gente chama uma API aqui para carregar uma lista de produtos e mostra a lista aqui. Esse código, ele parece que está tudo bem, parece que está normal, mas vamos supor o seguinte, você não vai pôr use callback ou use memo em nenhum lugar, porque você acha que não precisa disso, e vamos só adicionar uma funcionalidade nova aqui nesse código. Digamos que eu quero pôr agora aqui um botão que vai ser para dar um reload nessa página. Então eu vou dar um clique aqui, e quando eu der um clique, o que eu quero fazer? Eu quero chamar essa função aqui para carregar os nossos produtos. Só que como ela está dentro desse useEffect, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui fora. Eu tenho que colocar aqui essa função dentro do array de dependências e pronto, parece que o código está certo. Só que isso aqui vai introduzir um bug porque você não colocou o use callback. Sim, você colocar o use callback e use memo e colocar o memo, ele pode resolver bugs no seu código. E esse é o exemplo mais simples possível que eu consegui achar para você entender. Mas olha aqui e tenta entender qual que é o problema que vai acontecer. Eu vou te mostrar, mas o meu computador eu acho que vai travar. Vamos ver se eu vou conseguir mostrar isso. Porque se eu colocar aqui um console.log dentro desse useEffect, eu vou colocar aqui API call, eu salvar isso aqui, eu vou abrir o nosso console antes para você ver as chamadas. Se eu salvar isso e atualizar a página, você vai ver que está acontecendo alguma coisa muito estranha, porque ele está carregando infinitamente. Aqui o nosso console, ele está chamando várias vezes sem parar, e você acabou de criar um loop infinito. Essa aqui, por eu estar dando um delay nessa função, ele não está conseguindo identificar que tem um loop infinito. Aqui eu coloquei um await promise aqui. Se eu remover isso, aí ele vai identificar que é um loop infinito. Só que você pode resolver esse problema simplesmente se você vir aqui e colocar um use callback. Eu vou passar o use callback aqui, o array de dependências vazio. Quando você fizer isso, se você recarregar a página, você vai ver que ele vai carregar e deu tudo certo. Não ficou no loop infinito. Então esse é o argumento que não tem desculpa para não usar essas funções de memo, porque essas funções de memo conseguem resolver bugs do seu código. Se você não usar elas, você tem grandes chances de você causar algum bug. E esse exemplo, ele é muito simples. Eu já tive esse exemplo em códigos de verdade, de produção grandes, e é horrível para você debugar isso. Esse loop infinito pode acontecer, e como você vê, você conseguia ver o carregamento de loading aqui, mas num código mais complexo fica algo muito mais difícil de debugar e de entender o que está acontecendo. Então você precisa usar use callback e use memo quando você estiver aqui usando algum useEffect, senão você pode causar um loop infinito e isso é muito ruim. Então, o argumento final para resolver essa disputa se precisa ou não usar use memo, use callback e memo é: você precisa usar sim. Se você não usar, você pode introduzir bugs. E eu, pessoalmente, prefiro sempre colocar para evitar bugs assim, do que nunca colocar e um dia ficar lá 2 horas tentando entender por que o código está num loop infinito, de onde está surgindo isso. Então eu prefiro colocar do que ter que resolver bugs depois. Então, em termos de performance, vale a pena sim usar essas funções. E se você usar elas sempre, você vai evitar bugs no seu código. Agora, se você ainda não concorda com isso, que você tem que sempre usar essas funções, deixa embaixo aqui nos comentários por que você ainda acha que não é bom usar elas. Eu só acho que o único lado ruim é você usar umas funções que vai ficar bem mais longo o seu código, mas é muito necessário. Eu prefiro um código verboso sem bugs do que um código com bugs. Mas também
o React ele vai lançar o React Compiler, que vai fazer com que você não precise mais usar nenhuma dessas funções e ter os benefícios dessas funções. Se você não sabe o que é o React Compiler, vou deixar o vídeo aqui em algum lugar na tela, assista esse vídeo para entender e talvez daqui 1 ou 2 anos você não precise mais usar nenhuma dessas funções, porque vai vir por padrão no React o compiler e você vai ter o benefício delas sem precisar usar elas. Então foi isso, espero que você tenha gostado, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Espero que seja clique aqui no que está na tela aqui, algum desses vídeos.